quer. Então, para começar, a primeira coisa que é muito importante, a gente tem que organizar os nossos objetos aqui que estão na nossa cena. Eu vou organizar eles em coleções. Então, essa coleção número 1, eu vou renomear e vou colocar o nome dela de árvore. Árvores. Vou criar uma nova coleção e vou renomear essa coleção como rochas. E essa coleçãozinha que tem a nave, eu vou botar o nome de nave. Então, dentro da coleção das árvores, eu tenho 4 objetos. Eu tenho a árvore, a câmera, a lâmpada e as rochas. Então, as rochas eu vou arrastar para a coleção das rochas. E a câmera e a lâmpada, que são objetos do cenário no geral, que são para todos, eu vou deixar aqui fora. Então, isso aqui eu vou deixar fora das coleções. Então, eu tenho aqui uma coleçãozinha chamada árvores, onde eu tenho esse objeto, certo? Que são as árvores. Outra coleçãozinha chamada nave, onde está a navezinha. E uma outra coleção chamada rochas, onde eu tenho as minhas rochas. Isso é importante porque vocês vão perceber isso, por que isso é importante, quando a gente for utilizar o sistema de partículas. Porque eu vou pedir para ele carregar os objetos que estão dentro de uma coleção. Ok. Então, agora eu vou criar um plano que vai ser o chão do meu cenário. Então, aperto aqui Shift A, vou em malha e peço um plano. Ele criou um plano ali no meio da navezinha. Esse plano, as dimensões, ele está com 2 metros por 2. Eu vou pedir para ele ficar com 200 metros por 200 metros. Certo? Então, agora eu tenho um plano com 200 metros por 200. As dimensões dele. E se eu entrar aqui em Edit Mode, em modo de edição, esse plano tem somente 4 vértices, certo? Um vértice aqui, outro ali, um em cada ponta do plano. Como eu vou utilizar um sistema de grupo de vértices, vertex groups, eu preciso que esse plano, o sistema de vertex groups, eu vou usar para distribuir os objetos aonde eu quero. Então, para isso, eu preciso que esse plano tenha vários vértices espalhados nele. Para isso, eu vou aperto o botão direito do mouse e vou pedir para subdividir esse plano. Se eu clicar aqui, subdividir, ele divide em uma linha na horizontal, outra na vertical. Mas eu vou entrar aqui embaixo, na opção de subdivisão, e vou colocar 100 subdivisões. Então, agora eu tenho uma malha toda quadriculada, onde cada pontinho desses, cada intersecção é um vértice. E isso é importante para que eu possa utilizar mais para frente. Importante prestar atenção aqui em cima, ó, ele criou o meu plano dentro da coleção das rochas. E eu não quero esse plano aqui, eu quero só os objetos, que são as rochas, dentro dessa coleção. Então, eu vou pegar o meu plano aqui e vou arrastar para fora. Ele vai ficar aqui fora junto com a câmera e com a lâmpada, para ficar tudo bem organizado. Agora sim, então eu vou voltar para o modo objeto
E vou começar... Primeiro, antes de tudo, vou botar um material com uma cor nesse plano. Eu não quero que ele seja cinza, então eu vou criar um materialzinho, entro aqui nessa bolinha na área de materiais, crio um novo material, esse material vai se chamar chão. Espera aí que deu pau aqui no meu talento. Então, isso aqui vai se chamar chão, certo? E não vou alterar nada, eu vou deixar esse material Surface Basic básico aqui, que é o tranquilo, e vou colocar um chãozinho de terra. Uma cor de terra aqui no meu chão. Eu não sei porque que ele não está entrando aqui, mas depois eu vejo isso. Enfim. Não sei porque ele não está entrando aqui, mas eu instalei, agora foi. Eu instalei o 2.91 hoje e ele está dando alguns bugzinhos. Vou deixar uma corzinha de, sei lá, um pouco areia. Tá difícil processar. Vamos. Bom, vamos salvar isso aqui, né? Porque sempre é bom salvar, não esqueçam disso. Então, vou aqui. Vou salvar cena de ação, manhã. Fase 1. Ok. Então, agora a gente tem o material no chão. O que eu vou fazer agora? Vou entrar nesta abinha aqui, que é um triângulozinho invertido de ponta cabeça, e vou criar um Vertex Group. Certo? Então, nessa opção aqui, Vertex Groups, eu clico no sinalzinho de mais e vou colocar um nome aqui de rochas, certo? Para ser usado mais para frente. E vou entrar nessa outra abinha aqui de partículas e vou pedir para ele criar um sistema de partículas. Então, aperto o sinal de mais aqui, ele colocou um sistema que eu vou colocar o nome de rochas,
Se a gente der um zoom aqui, percebam que apareceram vários pontinhos aqui. Então, seriam as partículas que ele está emitindo. Só que eu vou pedir, ao invés de ser um emissor de partículas, então, naquela aula do peixinho, a gente usou essa opção do emissor, ou seja, ele vai soltar essas partículas e elas vão sair do objeto. Nesse caso, eu quero que ele não solte partículas, eu quero que ele mantenha a partícula no plano. Então, eu vou usar essa opção Hair, que é uma opção para se fazer cabelo de personagem. O correto seria, quando eu clicasse aqui em Hair, ele deveria aparecer várias linhazinhas saindo do plano. O 2.8 fazia isso, mas o 2.9 agora que eu instalei, não mostra essas linhazinhas mostrando onde estão as partículas. Mas aí ela funciona. Então, adicionei o meu sistema de partícula no plano. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que pedir para que o sistema de partícula, que eu também vou colocar aqui o nome de rochas, que esse sistema de partículas carregue, em cada partícula que ele está emitindo, carregue um conjunto de objetos desses que são as rochas. Então, dentro do meu sistema de partículas, eu venho aqui em Render, e nessa opção renderizar como caminho, eu vou pedir para ele renderizar como coleção, que são justamente as coleções que eu tenho aqui em cima. Então, render, eu troco para coleção, ele vai abrir esta outra opção aqui. Então, Instance Collection, ou seja, quais são as instâncias de objetos, a coleção, né, de instâncias de objetos que eu quero. Eu clico aqui e aparece na lista as 3 coleções que eu tenho aqui em cima: árvores, nave e rochas. Nesse caso, eu vou pedir rochas. E aí, se a gente for ver, ó, ele carregou as rochas no meu plano. O que está estranho aqui? Essas rochas ele carregou na vertical, certo? Elas estão rotacionadas e eu preciso arrumar isso. Como eu vou arrumar isso? Aqui, aonde eu pedi Instance Collection, onde eu coloquei as rochas, eu tenho essa opção aqui, Object Rotation, ou seja, a rotação do objeto. Então, eu vou selecionar essa opção, ele já alterou, e eu vou selecionar a minha rocha original, o meu objeto original, e vou rotacionar esse objeto para que fique correto as instâncias que ele criou. Então, esse é o meu objeto original, e todos esses que estão espalhados aqui são as instâncias desse objeto, são as cópias que ele fez daquele objeto original. Eu vou pegar isso aqui e vou, por exemplo, rotacionar 90 em Y. E aí, ó, agora todas as minhas rochinhas estão corretas, em cima do plano. As minhas rochas originais aqui, eu vou só pedir para que ela não apareça na viewport e tampouco apareça no render. Na hora que eu for renderizar, não aparecer essas rochas flutuando por aí. Então, eu peço para ela não aparecer tanto na viewport como no render.
As minhas rochinhas estão aí espalhadas no cenário. Então, a fase 1 está ok. O que que eu preciso agora? Eu preciso controlar a distribuição desses objetos e randomizar a escala e a rotação delas, porque ó, todas elas estão apontando para a mesma direção, todas têm o mesmo tamanho, então isso fica um pouco com cara de falso. Como é que eu faço isso? Clico no meu plano e no nosso sistema de partículas, eu posso alterar a escala aqui na abinha de render, onde eu pedi para ele carregar a coleção, eu tenho escala e random escala, ou seja, randomizar essa escala. E também aqui em emission, eu estou com um número de 1000, ou seja, ele colocou 1000 cópias das rochas no meu plano. Eu acho que isso é um número muito grande. Quando eu aumentar o tamanho das rochas, vai ficar um número muito grande. Então, eu vou aumentar o tamanho, certo? Deixei elas aí, vou deixar elas com 0,300. Virou uma floresta. Então, eu vou diminuir a quantidade. Isso aqui eu vou baixar para 100, talvez. 100. Então, agora eu tenho 100 conjuntos de rochas espalhados nesse plano. E vou pedir para que essa escala randômica, que é um número que vai de 0 a 1, fique randômico. Então, agora, entre essas 100, eu tenho algumas grandes e outras pequenininhas. Aí eu já tenho uma variação mais interessante. Se eu olhar por cima, eu continuo com o problema de que todas elas apontam, estão alinhadas exatamente igual, certo? Todas estão no mesmo alinhamento. Reparem que essa pedrinha mais escura sempre está apontando na mesma direção. E isso também eu preciso melhorar. Como eu faço isso? Aqui, aonde eu cliquei a opção Hair, eu tenho embaixo esse quadradinho Advanced. Clico nesse quadradinho e ele, ó, vai me abrir essa opção Rotation. E, ó, se eu clicar lá, aparece essa opção. Vou selecionar a opção Rotation e aqui eu posso aumentar para 1 o phase e controlar a variação de rotação. Então, agora eu tenho uma distribuição aleatória, mais aleatória dos objetos, e eles estão rotacionados, então tenho mais uma cara um pouco mais natural do que está acontecendo. A minha escala aqui, eu acho que até vou aumentar um pouquinho, porque eu estou achando que tem pouca pedra, deixar umas maiorzinhas. Ok. Mas, digamos não, eu quero ter um controle maior sobre essa distribuição. Por exemplo, no meu filme de animação, a minha navezinha, ela está aqui no meio do cenário e ela vai estar voando nessa direção. Então, ela vai vir por aqui e vai atravessar nessa direção aqui. Então, eu não quero que tenha nenhuma rocha
no meio do caminho dela, nem uma rocha, nem árvore, nem nada. Eu quero que aqui, nessa linha, que é a linha do X, eu quero que isso aqui esteja um caminho livre, como se fosse uma estrada que ela possa passar. Para isso acontecer, eu vou utilizar o que a gente fez antes, que são os Vertex Groups. Então, eu vou clicar no meu plano novamente, entro aqui nos Vertex Groups, aqui eu tenho o meu plano de rochas, e ao invés de Object Mode, eu vou pedir para ele entrar nessa opção Weight Paints, pintura de peso. Quando eu clico aqui, ele fica todo azul, certo? Se eu começar a pintar aqui, nada aconteceu. Por quê? Porque eu preciso dizer para o meu sistema de partículas para ele levar em conta esse Vertex Groups aqui. Então, quando eu pintei essa área, eu estou dizendo que esses vértices que foram pintados são os que eu quero que tenha as pedras. Só que no meu sistema de partícula ele ainda não sabe disso. Então, eu volto aqui para a minha aba do sistema de partículas e aqui embaixo eu tenho a opção Vertex Groups. Clico aqui, abro a opção Vertex Groups, aí eu tenho densidade e length. Clico, vai aparecer rochas, que é aquele Vertex Groups que eu fiz aqui, certo? No Vertex Groups eu tinha feito um com o nome rochas. Então, eu venho aqui, clico, vai aparecer a opção dele. Quando eu clico, ó, as rochas todas ficam concentradas nos grupos de vértices que eu estou pintando. E na opção de baixo também. Agora eu posso, pintando, distribuir as rochas mais ou menos aonde eu quero no cenário. Então eu vou deixar elas um pouco mais para o fundo, para as laterais. E aí eu consigo ter uma organização um pouco melhor, controlar melhor a distribuição do cenário. Aqui, por exemplo, ó, tem algumas que estão mais ou menos na frente da navezinha. Se eu quero apagar o que eu pintei, é só eu vir aqui em Tools, porque eu estou aqui com um pincel, certo? Então, eu entro aqui na minha ferramenta Tools, no pincel, e aqui eu tenho essa opção, peso, weight. Ele está em 1. Quando eu estou com o número 1, ele está acrescentando áreas. Se eu colocar 0, ele vai apagar. Ó. Então, eu posso ir apagando ou pintando novamente. E assim, eu posso controlar de maneira mais fácil a distribuição dos objetos. Então, vou voltar aqui para o meu modo objeto. E aí, agora eu tenho uma distribuição aí de instâncias do meu objeto rocha pelo cenário. É uma maneira rápida
e prática de você fazer um cenário complexo, utilizando partículas e as suas coleções e o Vertex Groups. Complexo o assunto, né? O que vocês acham? Estão acordados ainda? Tô aqui. Aí, no caso, a gente só vai precisar colocar na atividade as rochas, né? Como é que é? Na atividade agora, para entregar, a gente vai precisar só colocar as rochas. Não, a gente vai botar as rochas e as árvores. Eu vou agora Certo. fazer de novo, porque você pode usar o mesmo plano para fazer vários sistemas de partículas e vários grupos de vértices diferentes. Então, no mesmo plano, a gente vai distribuir as rochas e também as árvores. Ah, Só que o beleza. processo é o mesmo. Então, agora eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer as árvores, só que vocês vão ver que o processo é igual. Eu só vou criar um novo Vertex Groups e um novo sistema de partícula. Então, vamos lá. Então, agora eu quero distribuir as minhas arvorezinhas. Então, a mesma coisa. Clico no meu plano. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um novo Vertex Groups para as árvores. Então, clico no sinal de mais e escrevo aqui árvores. Certo? Vou no meu sistema de partículas e vou criar um novo sistema de partículas que vai se chamar árvores. Aqui também vou botar o nome. E vou seguir o mesmo processo. Então, eu criei esse sistema, ele está como emitter, certo? Apareceram de novo aqui os pontinhos de emissores. Eu não quero emissores, eu quero hair, que são os cabelinhos. Deixa eu vou ter que levar minha avó no hospital. Fala com a mãe dele. O que foi? Ele saiu, tudo bem. Então, hair, vou na abinha render e vou pedir para ele usar, em vez de caminho, usar uma coleção minha daquelas que estão ali em cima. Então, entro em collection, ele abre a opção para eu escolher que coleção que é, clico aqui, dessa vez eu vou escolher árvores. Então, agora, ó, apareceram várias árvores no meu plano. A mesma coisa aconteceu. Minhas árvores estão todas deitadas e eu quero que elas estejam em pé. Então, eu venho aqui na opção Object Rotation, seleciono essa opção, pego o meu objeto original e vou rotacionar esse meu objeto. Que eu vou rotacionar em 90 graus em Y. Isso aqui, o meu está em Y, certo? O de vocês pode ser em X. Vocês vão ter que testar na hora que vocês forem fazer. No meu caso, eu sabia já, porque eu preparei a aula, eu sabia que ele estava em Y, que eu tinha que rotacionar, mas eu testei em X, testei em Z, aí depois quando eu testei em Y, eu vi que era isso. Mas sempre Oi? vai acontecer isso de precisar rotacionar o objeto. De todas as vezes que eu fiz esse exercício, sempre apareceu assim, deitado no plano. Então, eu acho que tem que sempre dar essa rotação. Mas se Certo. você carregar a coleção e ela já aparecer em pé, beleza.
Mas se vier deitadinho, você sabe que é assim que resolve. Certo. Então, aqui agora, eu vou... as minhas árvores, as originais, essas aqui, eu vou pedir para elas não aparecerem na viewport, nem no render. E agora, vou fazer aquele trabalho para aumentar a escala delas e etc. Então, 1000 árvores? Não, eu vou querer 300 árvores. Ou mais, vai. Vou fazer um campo bem arborizado. 500. E vou aumentar a escala, não muito. E randomizar isso. Então, boto em 1. Então, agora... eu tenho arvorezinhas, vamos ver aqui, tamanho com a nave, tá bom, né? A proporção aumenta um pouco mais. Tá bom. Então, beleza. O que eu vou querer fazer é a rotação delas, porque elas também estão todas alinhadas na mesma, com o mesmo alinhamento. Então, eu venho aqui no meu sistema de partículas, clico na opção avançado, para aparecer essa opção Rotation. Clico em Rotation e aqui eu também vou pedir randômico. Vou pedir para ele rotacionar randomicamente aí. Então agora elas não estão todas alinhadas. E novamente eu não quero nenhuma árvore atrapalhando o caminho da navezinha que vai passar aqui nesse eixo. Então eu vou usar o meu Vertex Groups para pintar as áreas que eu quero que apareça a árvore. Então, lá no meu grupo de vértices, eu já tinha criado, né, o grupo de árvores. Eu venho aqui, entro no modo pintura de peso. E no meu sistema de partículas, eu vou aqui embaixo em Vertex Groups e vou pedir para ele usar a opção árvores. Sumiram todas as árvores porque eu não tenho nenhum grupo selecionado. Então agora é só pintar. Então, eu vou pintar para que apareçam minhas árvores, distribua árvores por aí. Deixar um bosque concentrado aqui. Pintando mais nas áreas que não tem tanta pedra, para ter uma distribuiçãozinha. Aqui, umas arvorezinhas. Dá umas arvorezinhas aqui. Aí a aula já começou, viu? Então leva o teu lanchinho pra lá. Traga ela aqui com a faquinha. Então. Aqui essas árvorezinhas estão no caminho, vou tirar um pouco.
E aqui, posso botar umas árvores aqui. E volto para o modo objeto. E agora eu tenho uma distribuição. Vamos ver a nossa câmera. Eu vou... Minha câmera, eu vou só dar uma enquadradinha nela. Para a gente ver. Então, você vê que a gente tem um cenário... A minha navezinha, eu vou subir ela também. Deixar ela flutuando. Ela tem, ó... Certo? Se a gente for ver o nosso enquadramento aqui, rotacionar a nossa câmera, tem um cenáriozinho. Salvando, sempre lembrar de salvar. E se a gente renderizar essa imagem... Por que que não saiu nada? Porque as minhas árvores e as rochas não estão para sair no render. Então, o que que eu vou ter que fazer? Pegar as minhas árvores originais e esconder elas embaixo do cenário. E as minhas rochas originais também. Cadê elas? Aqui. Também vou esconder elas embaixo do cenário. Então, agora, na visão da câmera... Pronto, agora eu tenho as árvores e as rochas aí no cenário.
A iluminação está péssima, a gente vai ver isso mais para frente. Mas é isto. Então, você consegue, ó, de forma rápida, porque a gente fez isso aqui em 1 hora, construir um cenáriozinho bem complexo, com vários objetos, e que não vai ficar pesado, principalmente se você for fazer um cenário para videogame, porque precisa ter leveza.